Aí é isso mesmo, você tem que difamar mesmo. Aí é o seu trabalho na internet, é difamar todo o processo do marxismo. Agora, se você é marxista e você ataca Engels, você é estúpido. Você não tem nem motivo para conversar com você, para começar a conversa com você. Mas agora, eu vou explicar para você que não é marxista, Se você é marxista e critica Engels dizendo que ele é idiota, que não sei o quê, o estúpido é você. Você não faz parte dessa tradição. Sai fora, ninguém te chamou aqui. Vai fazer parte de outra tradição. Ninguém te chamou aqui. Agora, se você não é marxista, certo? Quem não é marxista aí, levanta a mão. E tá a fim de entender o que esse cara tava espelhando. É porque Engels é uma pessoa que ele lê muito mais, com certeza, do que qualquer tuiteiro retardado que tá na internet. Com certeza absoluta. Qualquer tuiteiro imbecil da internet, com certeza Engels lia mais do que ele. Mas com certeza, assim, anos-luz mais. E o que acontece? Engels foi estudante de filosofia clássica. E na filosofia clássica tem uma coisa que acontece em Platão e Aristóteles, que é uma divisão entre o verbo ser do grego, certo? O verbo ser do grego, o einai, o verbo ser, e o verbo vir a ser, que às vezes é o gignastai, é o verbo emergir. Veja, quando eu digo que isso aqui, por exemplo, esse Engelzinho, ele é o que a filosofia grega começou a problematizar, lá na filosofia grega. Ele começou a dizer assim, veja, isso aqui não é em sentido próprio, porque o verbo ser, ele carrega uma noção de estabilidade. Então, na verdade, isso aqui emergiu. Isso aqui é um conjunto de um material específico que ganhou essa forma específica e, portanto, ele não é em sentido próprio. Ele veio a ser, ele se transformou e se formou. E do mesmo jeito que ele se formou, um dia ele se desformará. Entenderam? E isso dá a caracterização por o que seria boa parte da investigação de Platão acerca dos seres. Mas quais seres? Esse ser aqui? Não. Estruturas que estariam na essência da estrutura da realidade e que permaneceriam apesar das mudanças das coisas. Então, de certa forma, a ideia de circularidade seria eterna. Porque a noção de círculo, nessa geração ou na próxima geração, vai se manter. E ela será usada por humanos do passado ou do futuro para construir, por exemplo, uma roda de carro. Já sentia essa noção naquela época, Vitor. Aí é isso que eu tô falando. Você acha que o tuiteiro retardado que xinga Engels, ele sabe disso? Esse imbecil não sabe de nada. Ele tá no primeiro ano de filosofia, chega em casa, vai se masturbar, não é isso? Não tem um relacionamento da própria vida, é um idiota completo, entrou na universidade na cagada, queria fazer outra coisa, entrou para a terceira, quarta, quinta coisa, começou a estudar filosofia e acha que sabe de alguma coisa, não é isso? Mas, na verdade, o que o Engels está fazendo é pegando uma estrutura da noção do que foi anacronicamente importado para a noção de metafísica clássica, hoje estamos falando de Platão e de Aristóteles, e ele está falando isso aqui. Esse tipo de pensamento na estruturação da investigação, que vai para em Platão para a noção de formas, ou para Aristóteles na noção de na noção de universais, essas duas coisas, esses dois significantes que aparecem na noção de Platão por um lado e de Aristóteles por outro, ele está dizendo o seguinte, que esse tipo de coisa ainda se manteve de alguma forma na especulação da ciência moderna, e a ciência moderna viciada por esse tipo de herança, talvez, mas com alguma reminiscência desse tipo de investigação, começa a pensar a organização da ciência moderna como coisas, ou a investigação moderna, como investigação de coisas que são eternas. Entenderam? Então, o objetivo de muitas das ciências modernas, você pode falar inclusive da biologia, é inicialmente descobrir em quais caixas que estão os animais, não é isso? Não é isso? Um objetivo taxonômico. Eu tenho animais que são do tipo felino, outro do tipo canino, e aí você começa a organizar as coisas em caixas. Por quê? Você está pensando que fazer ciência é encaixar as coisas, conhecer as coisas dentro dos grupos a quais eles pertencem, e esses grupos são eternos, imodificáveis.
O que ele está dizendo é que na altura do século XIX, muitas ciências modernas deixaram de fazer ciência com a perspectiva de tentar encontrar as coisas para colocar nas caixas que sempre foram, e fazer ciência começa a ser uma coisa muito mais relacionada ao processo de formação até essas coisas chegarem nessas caixas onde elas estão. E, portanto, ele faz um elogio muito grande do darwinismo, porque você vai sair exatamente dessa coisa lineusiana, né? De tentar organizar a taxonomia das coisas e perceber que essa taxonomia existe justamente porque no processo de formação dos animais, então você está saindo da perspectiva mais metafisicada, né, de que você tenta encontrar as estruturas universais e encaixar as coisas que você conhece empíricas nessas estruturas universais, e você quer conhecer mais o processo de formação dessas coisas até elas caírem nessas caixas. Então não se nega as caixas, se nega o foco da pesquisa, entenderam? Por isso que ele fala em método metafísico e método dialético. Ele não está falando de filosofia, ele está falando da ciência moderna. Ele está falando da ciência moderna tem caracterizações, tendências psicológicas metafísicas. E que tendências psicológicas são essas? Aquela que ele muito claramente sabe, por isso que ele não retoma, porque ele não está sabendo que ele vai conversar com um tuiteiro retardado, há 200 anos depois, né? Então ele está pressupondo exatamente que você conhece a filosofia de Platão e de Aristóteles, e quando ele está fazendo a referência metafísica, ele está fazendo a referência exatamente a essa noção de que antes de ter isso aqui, por exemplo, esse formato, né? Você consegue ver o formato? Tá vendo o formato do olho? Consegue ver o formato do olho? Não, porque essa câmera é uma bosta, né? Então, tem um formato assim, né? Tem um formato meio assim o olho, quando ele vai ser desenhado. Aquele olho ali, para ele ser feito, ele tem um formato assim. Então ele tem um formato que sempre existiu, né? Tem esse formato assim, elipsado, né? Uma espécie de elipse, uma tentativa de reproduzir a elipse para você fazer o olho. O que ele está falando é exatamente que as ciências que, ao invés de ficarem tentando, como no início da ciência moderna, descobrir as coisas, as estruturas fundamentais para encaixar um negócio aqui ou acolá, eu entendo isso, certo? Tem um pessoal aqui reclamando, já não é o primeiro, isso não é a primeira vez que isso acontece, tá falando assim, pare de falar retardado, porque retardado é uma coisa... nesse sentido, eu tô do lado da senhorita Bira, certo? Do lado da senhorita Bira. A senhorita Bira diz o seguinte, vocês ficam sinalizando virtude com essa merda. Vocês ficam sinalizando virtude com essa merda. O que eu tô falando é o seguinte, o moleque, eu não tô falando que ele tem problemas mentais verdadeiros. Eu tô falando que um moleque desse, que faz um Twitter da desgraça desse, e fala assim, isso aí é simplificação. Eu tô tentando mostrar pra vocês que o conteúdo da afirmação de Engels não é simples. O que eu tô tentando mostrar pra vocês é que o moleque do Twitter, ele acha que ele é muito inteligente. E ele tem que ser colocado no lugarzinho dele. Este imbecil, aí você chama do jeito que você quiser, imbecil, retardado, idiota, babaca, escroto, você chama do jeito que você quiser. Mas o que tem que ser colocado muito claro é que essa gentinha imunda de Twitter, que acha que sabe pra caramba, normalmente não sabe de nada, certo? Essas pessoas têm que ser colocadas em seu lugar. E veja, se aparecer Twitter, e se esse mesmo Twitter que fez isso aqui continuar a resposta, vai ter resposta de novo. E vai ter resposta de novo.